Há 80 anos nascia o Praia Clube e com ele foram construídas histórias e memórias de uberlandenses e uberlandinos que viam nessa instituição não somente um espaço de lazer e convivência, mas uma oportunidade de progresso para a nossa cidade. Cenário político e social de quando o Praia foi criado. Imagens e histórias imperdíveis desde a década de 40. Os marcos praianos que influenciaram não só a arquitetura da cidade, mas também a vida social. O rio aí tinha um trampolim que você pulava de 5 metros de altura e não achava o fundo. Quando se falava em Praia Clube, lá no Praia Clube, lá longe, a cidade estava lá em cima ainda, né? Lá pela década de 40, Dona Conceição Carneiro pôs um maiô e veio nadar aqui. Eu acredito que no Brasil não tem um clube igual ao Praia. É daqui a pouco, não saia daí. Beleza pra mim é tudo. É um estado de espírito. Aí o Labelle, ele que me transformou. Eu adoro vir aqui, porque eu sei que toda vez que eu vier aqui, eu vou me sentir bem. Autoestima, gratidão, Segurança. A partir de agora, vamos passear pela origem do clube, com depoimentos de praianos que fizeram parte dessas 8 décadas de paixão. Meu pai e mais 12 amigos adquiriram o terreno anteriormente para poder praticar esporte, porque o esporte deles era a natação. Aí tinha uma praia aqui que eles chamavam de Prainha, e tinha uma árvore de óleo e eles usavam para mergulhar da praia. E aí foi daí em diante que surgiu o Praia Clube, porque a sociedade local resolveu fundar um clube e alugou deles esse terreno que é onde estava a prainha. Era um rio simples e que tinha uma praia de cascalho que deu o nome ao praia, ao clube. Era exatamente nesse lugar? Nesse lugar, aqui. Havia um semicírculo aqui de cascalho, a que nós demos o nome de praia, e daí saiu o nome do clube. Every night I hope and pray the dream lover will come my way. Yeah, girl, the hole in my arms to know the magic of her charms because I want her. Yeah, girl. As lembranças daquele tempo não existem mais hoje, né? Que era o trampolim que tinha ali onde que é a quadra de peteca, tinha o barracão onde era o bar, que a portaria antiga era pela Rondon Pacheco, que não existia Rondon Pacheco. O rio era mais caudaloso e muito mais fundo. Mário Bombonato é que fez aquela locação, aquilo era um brejo. Quem anda pelo Praia hoje ignora completamente o que era aquilo, porque o trabalho de drenagem, a rede que está feita debaixo daquele solo é simplesmente impressionante. To call
eles adquiriram o terreno justamente para praticar esportes. O fazendeiro não gostava que eles nadassem aqui. É lógico que ele não ia gostar, né? Porque ficava perturbando o gado dele. Aí eles resolveram ir atrás de um tio do meu pai, Coronel Constantino. Aí os dois foram lá e conversaram com o tio Constantino para ver se o genro deles vendia uma parte para o praia. Aí ele consentiu em vender, eles compraram, tiraram a parte que interessava deles, venderam o resto, que hoje é o bairro Copacabana. Tinha os fundadores do praia, aquele pessoal que batalhou incessantemente, de uma lista grande. Você pode contar com o Galileu Vilela, o irmão dele, o Carlos Vilela, o Francisco Carneiro, o Ernest Carneiro, o Oscar Miranda, o Dr. Mário Faria, o Dr. Savastano, o Enélio Guimarães, também foi da minha época, muito companheiro aqui. E assim uma porção deles que no momento não recordo, mas todos eles agiam já com o intuito do engrandecimento do praia. E esses 10 compraram uma área muito grande ali perto da praia. Mas depois foram obrigados a vender e ficou só com a área restrita ao Praia Clube mesmo. Nesta ocasião, na expansão que eles pretendiam fazer, eles convidaram mais 40 pessoas de Uberlândia. Nesta feita, eles incluíram o meu nome para ser convidado. Eu acho que era o caçula da turma, porque eu tinha 15 anos naquela ocasião. E tinha umas bancadas que chegavam até na beira do rio, assim, e tinha uns barzinhos, era só assim. Tinha campo de futebol também, sabe? Mas as moças gostavam mais ali de nadar, né? A primeira construção realmente que perdura até hoje, que foi uma grande construção, foi o ginásio olímpico aqui, a piscina, o ginásio e a piscina olímpica que foram feitas em sequência. Foram um marco no desenvolvimento do clube. A passarela também foi importante para interligar. O praia era só do lado de cá do rio. As aquisições foram feitas na margem esquerda, foram todas posteriores à fundação do clube, né? Quer dizer, as passarelas foram bastante úteis para unificar as duas margens, né? Eu nasci praiano, não sei, nunca vivi sem o praia, né? Sempre vim aqui, frequentei, não me vejo sem o praia, né? Eu acho que é o cartão da cidade, né? Lindo, maravilhoso. Uma viagem por Uberlândia, um mergulho no rio Berabinha e um salto de trampolim na década de 30. Lembranças da Prainha de Cascalho. Oscar Virgílio e Antônio Pereira relatam detalhes e curiosidades do ambiente esportivo e social do Praia, desde o período de sua fundação até os primeiros sinais de desenvolvimento do clube. Confira! Praia Clube surgiu assim em uma cidade que estava experimentando os primeiros passos de seu crescimento. Era uma cidade de gente muito curiosa, com vontade de aprender, vontade de modernizar a cidade e preocupada com determinados espaços de convivência. Região muito bonita, uma beira de rio, muito cheia de árvores, muito limpa,
cheio de animais, tinha uma série de animais que gostam de água, passarada, né? E algumas propriedades rurais por aqui. Então, esse era um ambiente assim, muito bucólico, até contrastando com a cidade que eles idealizavam em fazer. E precisava já de um espaço assim, de lazer, de esporte. O trampolim foi uma das atrações, pelo que a gente conhece da história do Praia. O trampolim era uma atividade assim muito segura, não oferecia grande perigo para quem soubesse nadar, né? O rio tinha uma profundidade boa e todo mundo se sentia assim, é aquela coisa do esportista, né? Realizando alguma coisa assim de diferente. Ali, onde começou o Praia, e que tinha esse trampolim, que era nessa meia-lua que eu falei, ali o pessoal colocou areias, né, para ficar verdadeiramente uma espécie de praia, mas essa areia era retirada e tinha um fundo de cimento e ali se fazia baile, às vezes ao ar livre, porque não tinha o clube aqui dentro. Fazia baile lá dentro, tinha um barracão que às vezes fazia alguma coisa assim, mas o gostoso era lá ao ar livre. E numa dessas festas, Dona Mirtô Bernardes, que tem uma voz muito bonita, essa senhora foi convidada para se apresentar cantando no meio do baile. E ela então foi cantar uma valsa de Strauss, né? E ela não sabia alemão, ela pegou a letra em alemão e foi atrás do professor Ginter, que era professor do colégio estadual, e ele era alemão, então ele orientou ela na pronúncia, né, e ensinou ela decorou a letra, tudo bem. Aí no dia que a dona Cora Pavan Caparelli estava ao piano, deu a introdução e chegou na hora dela entrar, cadê a letra? Sumiu da cabeça dela a letra. Aí sabe o que ela fez? Ela falou, não tem alemão por aqui, eu vou inventar. E cantou inventando as palavras que ela não sabia o que significava, né? Foi chutando para frente, né? Quando ela acabou de cantar, o pessoal aplaudiu tudo, mas o professor Ginter estava presente e falou para ela, Mirtô, que alemão é esse? Ela falou, que alemão nada, eu esqueci a letra e fui inventando. Ele riu e ficou por isso mesmo. Mas foi um fato pitoresco que aconteceu ali onde nasceu o Praia Clube. I don't want to bother you, but I'm in distress. There's danger of me losing all my happiness. For I love a man. Lá pela década de 30 e 40, lá pela década de 40, Dona Conceição Carneiro pôs um maiô e veio nadar aqui. Foi a primeira mulher de verdade que pôs um maiô e veio nadar aqui. Foi Dona Conceição Carneiro, da família dos Carneiro aí. E depois dela, ficou aberto para quem quisesse, né? No início foi adquirido um pequeno ônibus para fazer o transporte, porque o Praia Clube era, quando se falava em Praia Clube, lá no Praia Clube, lá longe, a cidade estava lá em cima ainda, né? Muito longe. Tinha uma jardineira, né? Que ia buscar o pessoal lá em frente ao armazém do seu Oscar Miranda, lá na Praça Adolfo Fonseca. Lá que era o ponto dela. Então quando a jardineira, a rapaziada fica tudo sentado no chão, né? Moço, moça, né? Tudo sentado lá, esperando. A hora que ela apontava lá, o povo, vem a Tereza, vem a Tereza. E o povo ficava tudo de pé para você logo descer logo. Every morning before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes I know, hallelujah, I just love her. A Inclusa é um tipo de obras assim mais próprio de governo de estado, né? De governo de capitais. Nós pensamos em construir essa barragem
Naquela época, era prefeito de Uberlândia o senhor Virgílio Galassi. Conversando com o senhor Virgílio Galassi, ele me deu todo o apoio. Então o frigorífico funcionava e os resíduos do frigorífico, na oscilação do rio com a construção de Sucupira, uma hora mais volume de água menor, então impregnava aos margens aqui do praia os resíduos do frigorífico. Então isso dava um mau cheiro horrível. Então com a construção da barragem, permitiu que nós fizéssemos um emissário aqui à margem direita. Então todo o resíduo do frigorífico caía dentro desse emissário e com a altura da represa desviava a água para dentro desse emissário e descia, lá eliminou o mau cheiro. Uma das vantagens da eclusa também é que o barulho da água, de uma queda d'água, é um recuperador da mente humana. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. Eu acho então que tudo que se faz aqui vai valorizando a praia, mas tem uma história, e essa história começa lá em 1935, com aqueles cidadãos, né, às vezes até adversários políticos, mas que se entenderam para fazer uma coisa boa para a cidade. Festas e eventos que marcaram várias gerações praianas. É daqui a pouco, voltamos já! O Instituto Algar e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais apresentam a 8ª edição do Almanaque Uberlândia de Ontem e Sempre. A memória de nossa cidade vista e revista. O centenário de Grande Otelo, o maior artista uberlandense. Adib Jatene, o médico de nosso coração. Cícero Naves e o Praia, um amor correspondido. A corrida de cena em Uberlândia. As gostosas recordações do Bauru do Bené. E muito mais, já nas bancas. Ambiente totalmente climatizado. Fresquinho, fresquinho. Destacando a riqueza da cultura e da história em um rico acervo. Galinha eu botinha lá na venda. Delícias da culinária mineira. Oh, delícia! Convide um amigo para conhecer a nossa casa e o almoço dele é por nossa conta. Alô, Cláudio? Amigo, eu vou precisar de você. Não é para trocar pneu, não, só é para comer. As tradicionais festas do Praia marcaram a juventude e a memória de muitos praianos. Vamos saber os ritmos e músicas mais tocadas, a formação das orquestras, os amores, além do Carnaval do Praia, que por muitas décadas foi considerado o melhor da região. Veja a seguir. Na minha época, tinha um conjunto aqui em Uberlândia formado com Nicolau Suzibeck, que ele toca violino. Ele tinha um conjunto e tinha uns cantores que cantavam com ele. Cantava muita música bonita, sabe? Essas músicas para dançar mesmo, né? Não tinha pequenos conjuntos praticamente como tem hoje, 2 tocando violão, coisa. Era tudo orquestra mesmo, com 20 e tantas pessoas, sabe? Na realidade, os músicos tinham que se dar muito mais do que hoje. Porque você vê hoje, você pega um instrumento elétrico, só falta falar. Não existia microfone para a orquestra, então era mais para o cantor. E era um ar livre, então você pode ver que era muito precário, mas era muito bom. Era muito concorrido, muito frequentado. Naquela época era bolero, fox, samba canção, o sambinha, né?
Não tinha forró, tinha o baião também. Eram esses ritmos, né? Aí depois começou a vir dos Estados Unidos, o boogie-woogie, né? Que era quase que um tipo de rock assim, mais antigo. Então era assim, mais ritmos românticos, porque o pessoal não dançava como se dança hoje, né? A 1 quilômetro um do outro, era agarradinho mesmo, né? Rostinho colado. E ali nasciam os namoros, né? Praia é uma família, né? Então, quando eu entrei naquela época, em 87, hoje eu tenho os mesmos casais que ainda frequentam. Era tão afolado de gente, muita gente dentro do ambiente, que no matinê, ou mesmo à noite, o calor que fazia lá dentro, o vapor do suor condensava na telha e pingava. O carnaval era famoso, mas só que dava um trabalho danado porque a diretoria que participava direto, e quase não tinha funcionário aqui. Eu me lembro uma vez que estava contando que contratou um pessoal, um carpinteiro, para fazer um palco, e ele não veio. Eu, o presidente, que era o Cesarino Crosara na época, trabalhamos a noite inteira e outros funcionários para fazer o palco. Trabalhando de carpinteiro para fazer do outro dia ter o baile. Tinha o seu Manuel eletricista, que ele era o doutor da decoração. Ele que fazia a decoração do ginásio, para os carnavais, as festas tropicais também. Começou com decoração dos próprios funcionários. Eram os funcionários mais antigos que idealizavam a decoração. Hey, mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long, all right now. Hey, hey, all right. E lá no Praia Clube tinha as festas da primavera, aquele baile maravilhoso. Uma vez eu fui num muito bonito. As moças iam com os vestidos tudo longo, tudo bonito, tudo enfeitado de flores. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake that thing. Não existia freezer para gelar a cerveja. Então, tinha um dos diretores aqui que ele falou com uma pessoa aqui da cidade que mexia com a parte de refrigeração e o clube comprou uma geladeira, que seria um frigorífico grande, era feito de madeira, foi colocado aí dentro. Mas, para você ter uma ideia, o tamanho, ela resfriava 60 caixas de cerveja de uma vez. Tanto que a cerveja aqui, à medida que ia saindo, ela ia gelando lá dentro, porque era muito funcionário. Então a cerveja daqui sempre foi gelada. O Bernardo merece isso aqui. Merece muito, muito. Na verdade, eu acho que pouca gente conhece o Praia tão bem como ele, na realidade ele é. Eu já trouxe pessoas aqui do exterior, de várias partes do Brasil, e realmente, quando as pessoas entram aqui, elas ficam boca aberta. Uma seleção de depoimentos e recordações praianas que já passaram pelo bate-papo do Uberlândia de Ontem e Sempre. Confira! Começou em 1959, em março de 1959, e terminamos em 1963, em 27 de outubro de 1963. Hoje, então, mais ou menos, está fazendo 22 anos já o ginásio, tá aí, o ginásio praiano. Chiquinho, qual é o diâmetro desse ginásio que tem a sua cobertura sem pontos de apoio? O diâmetro do ginásio são 90 metros de diâmetro. Chiquinho era um ditador, certo?
Mas era positivo nesse ponto pelo seguinte, porque o senhor participou de diretoria, o presidente tem certas coisas que ele precisa ser ditador mesmo, senão não consegue. E o que o Chiquinho conseguiu no Praia, que foi o primeiro arranque que deu Praia, foi graças a esse gênio dele, muito trabalhador, e gostava demais do Praia, porque, de primeiro, naquela época do Chiquinho, o Praia tinha dificuldade financeira e para ganhar dinheiro não tinha facilidade como tem hoje. Por exemplo, se precisasse levantar dinheiro de emitir ação, porque naquele tempo ninguém admitia isso de aumentar de ação, não. Vão dividir o patrimônio, não vão fazer isso não. Então naquele tempo tinha as festas, e as festas eram, como não tinha salão e nada, o próprio clube construía aqueles galpões de madeira com folha de coqueiro e promovia aquelas festas é que davam o dinheiro para sustentar essas construções iniciais do Praia. E para isso o Chiquinho tinha um pulso bem forte, né? Contam que o Chiquinho, nós estamos falando aí dos anos 60, por aí, né? Que ele tinha o hábito de ficar na portaria do Praia, olhando o tamanho do cabelo dos rapazes e a cor da camisa para ver se podia entrar ou não no clube. Tudo isso era verdade. Ficar vigiando os namorados, se davam um beijinho aí para fora. Mas era da época, né? Na minha época, por exemplo, o chique era se atravessar o rio a nado, o rio Beirabinha a nado. O rio era totalmente diferente do que é hoje. Hoje o rio é totalmente assoreado, que não acontecia naquela ocasião. Na margem esquerda do rio era um brejo completo, totalmente era um brejo. Então a minha visão como dirigente do Praia naquela ocasião e como presidente do Praia era exatamente otimizar a margem esquerda do rio. Porque naquela ocasião a área da margem esquerda era maior do que a área da margem direita do Praia. O primeiro capítulo da série Praia 80 vezes Paixão fica por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!